Hoje vou falar sobre como foi o primeiro exame de qualificação da UERJ e o que esperar do segundo exame de qualificação do vestibular 2027. Se você já garantiu o seu A, a verdade é que você já não está muito aí para o segundo exame de qualificação, dificilmente você vai querer fazer. Mas, se você não garantiu o A, esse vídeo é para você. Então, vamos começar pelo básico, que é o que aconteceu. Né? O que aconteceu? Índio, tô traumatizada, porque eu achei que ia mandar bem, eu achei que ia ficar com A e não fiquei. Cara, o que passou, passou. Esquece. O que passou, passou. Esse resultado, que não foi o que você queria, tem que ser usado para direcionar o seu estudo, não para ficar no muro das lamentações, tá? Olha o que você errou, anota os tópicos que você não conseguiu resolver e o foco do seu estudo vai ser com base nisso, tá? Então, toda a prova, na verdade, ela deveria ser usada dessa maneira, tá? Você, quando faz um simulado, quando você faz um concurso, aquele resultado que você tem são dados e eles têm que ser tratados dessa maneira, tá? Eles não definem se, nossa, eu sou super inteligente, eu sou um gênio, ou eu sou um completo imbecil, tenho que ser jogado na lata do lixo. Não é assim que funciona, tá? Um concurseiro experiente não trata o resultado dessa maneira. Então você vai olhar para aqueles tópicos que você errou, você vai anotar e vai fazer o seu trabalho. Qual é o seu trabalho? É estudar. Eu errei uma questão de geometria plana. Legal. Você vai estudar tópicos de geometria plana, vai fazer exercício de geometria plana. Você precisa melhorar em geometria plana. É isso que você vai fazer. Eu errei uma questão de cinemática. Eu achei que sabia cinemática. Talvez você não saiba tanto quanto você achou que sabia. Precisa fazer mais exercícios. Então não é para ficar ali, nossa, tô triste. Isso daí não vai te levar a lugar nenhum. Tá? Então pega esse resultado, usa esse resultado, faça mais simulados, observe não aquilo que você acertou. Porque as questões que você acertou, elas vão ser úteis para alimentar o seu ego, para você falar, nossa, como eu sou brabo, olha essa questão que eu acertei. E aí você fica olhando para aquilo que você acertou, e aí? O que você acertou, você já está acertando. Legal, maneiro. Mas você tem que dar uma atenção especial àquilo que você está errando. E isso, às vezes, é o mais difícil, né? Porque aquilo que você acerta te dá prazer. E você tem mais vontade de estudar. Você se sente motivado porque você se sente bom naquilo. Agora, aquilo que você errou, aquilo te traz uma sensação ruim, te traz uma lembrança tenebrosa. Provavelmente é um tema que você já não gosta muito. E aí você pegar aquele livro para estudar não é muito, né, não te motiva muito. Mas você precisa superar isso. Você precisa entender que para você elevar o seu nível, você precisa sair dessa zona de conforto de estudar aquilo que você já é bom. Você tem que estudar aquilo que você não é bom. Tem que estudar aquilo que você está errando. Aquilo que você tem mais dificuldade. E aí você vai melhorando a sua quantidade de acertos naturalmente. Beleza? Então, esse é o papo inicial. Nem planejava falar isso, mas sei lá, deu vontade de falar, eu falei. Enjô, como é que foi a UERJ que caiu? Então, na primeira questão de física, e aqui eu vou falar da parte de física, a questão 3 caiu uma questão de ótica geométrica, câmera escura, que muita gente achou que não podia cair, porque durante muito tempo esse tópico não estava presente no edital da UERJ. Esse daqui é o edital do ano passado. Repara que nesse último tópico só tinha fenômenos elétricos e magnéticos. O primeiro tópico era carga e o último tópico, geradores e transformadores. E aí, no edital desse ano, houve mudanças.
quando você vem nesse último tópico, fenômenos elétricos, magnéticos e ondulatórios. O primeiro tópico, processos de eletrização. Lembra que era carga? Era carga o primeiro tópico. Aqui o primeiro tópico é processos de eletrização. E o último tópico, que era geradores e transformadores, passou a ser princípios básicos da ótica geométrica. Então, tivemos essas duas mudanças no edital e essas duas mudanças impactaram bastante, tá? Por quê? Tivemos 5 questões de física. Das 5, uma foi de processos de eletrização e outra foi de princípios básicos da ótica geométrica. Então, o cara que deu atenção ao edital, ele, né, saiu muito na frente. 40% da prova de física estava aqui nesses 2 tópicos, já que são só 5 questões. Então, a primeira foi essa. Né? A primeira foi essa daqui, princípios da ótica. Depois, tivemos uma de energia cinética, super clássica, já esperada. Então, energia cinética, você tinha que somar a energia cinética de 2 bodes, 2 carneiros, 2 animais. A terceira questão foi uma questão de dilatação. Quarta questão, uma questão de cinemática. Todo exame de qualificação da UERJ tem uma questão de cinemática. Esse não foi diferente. É uma questão que envolvia ΔS sobre ΔT num objeto e no outro objeto uma velocidade resultante. Também uma questão clássica. E a questão 7 é uma questão de processos de eletrização, eletrização por contato. Então lembra que eu tinha falado sobre aqueles 2 tópicos que mudaram, né? Processos de eletrização e princípios da ótica. Quando a gente volta, a última questão da prova foi de processos de eletrização e a primeira questão da prova foi de princípios da ótica, certo? Foi uma prova que eu não classificaria como difícil, tá? Não classificaria essa prova como difícil. Estava tudo dentro do esperado, não tivemos grandes surpresas, salvo essas 2 questões, que para quem não leu o edital pode sim ter sido uma surpresa. Mas para quem vem acompanhando, né, as aulas, ouve as nossas dicas, a gente já estava avisado que poderia sim aparecer esses 2 tópicos no exame de qualificação, mesmo não sendo tópicos tradicionais nesse exame, tá? E, Jô, aí vem o que eu espero, para o segundo exame de qualificação. Eu não fiquei com A, tenho que estudar. Quais são os tópicos que eu tenho que revisar para garantir o meu A no segundo exame de qualificação da UERJ e para a prova discursiva com A garantido? Olha, diria que na física, esses são os mais recorrentes. Jô, todo ano cai uma questão de cinemática. Vai ter lá uma questão de MRU, MRV, que é da Livre. São, dentro da cinemática, as 3 coisas que mais caem. Ou gráficos. Né? Gráfico VT, principalmente. Tem que saber que a área do gráfico VT informa o deslocamento. Então, dá uma olhadinha nesses tópicos que eu falei. MRU, MRV, que é da Livre, gráficos da cinemática. Leis de Newton também... Não caiu nesse primeiro exame uma questão tradicional de bloquinho, de bloco subindo no plano inclinado, mas é muito comum também. Então, refaça questões de leis de Newton. Situação de equilíbrio, tanto de corpos pontuais, sabe aquelas questões que tem uma parede, e aí você tem 2 paredes, vai? E aí você tem um bloquinho preso. Aqui, ó. E ele quer saber a tração nesse fio, a tração no outro fio. Enfim, então essa é uma situação de equilíbrio de corpo pontual. Energia mecânica já caiu. A questão 35 foi uma questão de energia cinética no primeiro exame de qualificação, mas nunca é demais. Pode aparecer
de novo no segundo exame. E impulso e quantidade de movimento. Eu apostaria mais nisso aqui. Já que já caiu uma questão de energia cinética no primeiro exame, faz sentido cair uma questão de quantidade de movimento no segundo exame de qualificação. Então, isso em relação à Física 1. Em Física 2, já caiu dilatação. Então, eu apostaria no segundo exame uma questãozinha de termometria. Pura conversão de escala termométrica. O cara te dá um valor em Fahrenheit, que é um valor em Celsius. Também tem atenção naquelas questões onde ele pede a relação entre as variações de temperatura. Só não entendi. Olha só. Uma coisa é eu falar a temperatura 108 graus Fahrenheit e perguntar qual é esse valor, qual é o valor dessa temperatura na escala Celsius. Conversão de escalas. Outra coisa é eu falar assim, de manhã até de noite, a temperatura variou 40 graus Fahrenheit. Qual seria essa variação na escala Celsius? Então, é um pouquinho diferente. Dá uma olhada na diferença entre esses dois modelos. Um eu te dou uma temperatura numa escala e quero a temperatura na outra escala. No outro problema eu te dou uma variação de temperatura numa escala e quero a variação da temperatura na outra escala. Dá uma olhadinha nisso, que a UERJ pode cobrar. Pode cair também uma questãozinha de calorimetria, a UERJ gosta disso demais, 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 demais. Não caiu calorimetria nesse primeiro exame de qualificação, então a chance de cair no segundo quadruplica, tá? Porque a UERJ gosta muito disso. Tem ano que cai tanto no primeiro como no segundo de novo. Então, muitas chances de cair uma questãozinha de calorimetria. E gases ideais, tá? PVT Povotó, PV igual a NRT, tem que saber isso daqui. E, Jô, você falou aqui de Física 1, Física, né, de Mecânica, de Termologia. Que mais que pode aparecer? Bom, da parte de eletricidade, já caiu processos de eletrização no primeiro exame. A chance de aparecer de novo no segundo é pequena, tá? Mas dá uma olhadinha, são só 3 processos de eletrização, atrito, contato e indução. Mas eu apostaria mais em um desses 4 tópicos aqui. Uma questão de carga elétrica, muita atenção no gráfico corrente por tempo, muita atenção no gráfico corrente por tempo. O aluno que vai fazer a UERJ tem que saber que a área desse gráfico é numericamente igual à carga elétrica, certo? Atenção nas leis de Ohm, primeira e segunda lei de Ohm, e questão de circuito, associação de resistores, qual é a corrente que passa no amperímetro, qual é a marcação do voltímetro, tá? Isso também é muito clássico. E eu botei aqui um asterisco na equação do gerador, questões de geradores não ideais. Cara, a UERJ gosta disso. Pode aparecer um gráfico da equação do gerador e você tem que conhecer isso daí, tá? Pode ser uma questão, e é normalmente uma questão que divide aquele candidato que está estudando bem daquele que está ali meio perdido, tá? A galera não estuda isso e acaba sendo, normalmente quando cai esse tópico, um tópico que tem um alto índice de erro. Ah, Índio, então eu não quero acertar, porque senão vai puxar minha nota para baixo. Deixa de ser maluco, isso aqui é o UERJ, não é o Enem. Isso aqui é o UERJ, não é o Enem. O que importa é a quantidade de acertos. Acertou 43, não importa se você acertou as fáceis, se você acertou as difíceis, acertou 43 é conceituar, ponto final. Então você quer acertar todas. Então aqui equação do gerador. E nesse novo tópico, princípios da ótica, já caiu uma questão de câmara escura. Se aparecer, eu diria que tem grande chance de aparecer dentro desse tópico eclipse lunar, solar, né? Se é na lua cheia, na lua nova, qual eclipse acontece, em qual fase da lua. Dá uma olhadinha nisso. E nas propriedades de espelho plano. Tá? Acho que
a UERJ iria até aqui. Ah, pode aparecer características da imagem no espelho esférico? Cara, até pode. Principalmente espelho convexo, que só tem um caso. Principalmente espelho convexo, que só tem um caso. Mas eu não colocaria muitas fichas nisso, não. Minhas fichas estão mais aqui em eclipses e espelhos planos. Mas eu conheceria características da imagem do espelho convexo. Hidrostática. Cara, hidrostática, esses conceitos, tá? Principalmente os conceitos básicos. A UERJ gosta demais de botar ali a densidade do material, perguntar qual é o volume, ou ao contrário, né? Lembra que densidade, massa sobre volume, tá? A UERJ gosta muito disso daqui, conceitos básicos da hidrostática. Pode aparecer princípio de Stevens? Pode. Pode aparecer princípio de Pascal? Pode. Pode aparecer o teorema de Arquimedes? Pode também, empuxo. Mas a UERJ gosta muito de conceitos básicos. Densidade e pressão. Tranquilo? Então, essas são as minhas apostas para o segundo exame de qualificação da UERJ, certo? Deixa o like. Se você ficou até aqui, deixa o like. E não fica chateado, não. Ju, não conseguiu conceituar, tô no muro das lamentações, tô triste, tô chateado. Pô, cara, vai dar uma caminhada, tá um solzinho gostoso, sabe? Deixa o sol bater no seu rosto, entendeu? A vida vai continuar, Tem o segundo exame de qualificação. Quem fica com conceito A, no primeiro ou no segundo, dá no mesmo. Ah, mas aí eu teria mais tempo para estudar. Meu querido, você já vai estudar. Vai ter que estudar de qualquer jeito, entendeu? Você está estudando para o segundo exame de qualificação, todos esses tópicos que eu falei são importantes para o Enem. Então você não está assim, vou ter que rever leis de Newton. Ótimo, isso cai no Enem. Você tenho certeza que vai fazer o Enem também. Vou ter que estudar a equação do gerador. Maneiro, pô, isso cai no Enem. Você não está perdendo seu tempo, sabe, se dedicando exclusivamente ao segundo exame de qualificação e esse estudo vai ser jogado fora. Isso que você está estudando vai ser utilizado tanto se você for fazer a prova discursiva da própria UERJ, como em outros vestibulares. Energia mecânica, cara, isso daqui cai no Enem direto. Então, você já ia ter que revisar isso para o Enem também. Então, fica tranquilo, estuda, que você vai conseguir sim o seu conceito A no segundo exame de qualificação. De novo, deixa o like e vou deixar em algum lugar aqui as resoluções dessas questões do primeiro EQ. Valeu, um beijo e até a próxima.